Obrigado por teres aceito o convite, por estás aqui connosco neste primeiro live da Critérios e ainda por cima aqui neste momento. Em primeiro lugar, saber como é que tu estás. Márcio, agradeço a pergunta. Estou bem, estamos todos bem, cá em casa também. E pronto, é o que é. Estamos nesta fase mais complicada para todos nós, mas com força, com determinação, vamos vingar tudo isto e vamos vir mais fortes do que estávamos anteriormente. E tu, como estás? Obrigado pela pergunta. Sim, claro que vamos mais fortes. Eu sou daquelas pessoas que acredito que os momentos de pausa servem, acima de tudo, para fortalecer os laços e, acima de tudo, para fortalecer as voltas. Para mim, isto aqui não é um passo atrás. É simplesmente ganhar lance para relançar. Muito bem, Pedro. É um prazer estar aqui a conversar contigo e trocar algumas ideias de forma um bocadinho diferente. Uma vez que nós trocamos tantas ideias e tantas vezes, não é? Vamos tendo tantas conversas. Se calhar aproveitar aqui este momento também, que acaba por ser um momento mais informal, mas partilharmos um bocadinho daquelas nossas conversas que vamos tendo ao longo do dia e ao longo dos dias, uma vez que também trabalhar contigo é um privilégio, como tu sabes. Pedro, fazia sentido, se calhar, eu colocar já aqui uma questão assim quente. Ok. Sabes Vamos a que... isso. Perdão? Vamos a isso. Vamos, sabes, eu gosto muito de partilhar alguns temas contigo, até porque tu és uma pessoa que me vai passando uma visão diferente, e por esse mesmo motivo eu gostava de deixar assim aqui uma questão muito quente. O que é que tu achas ou o que é que tu pensas acerca do sistema de funcionamento da economia? Não vou ao ponto global, falo se calhar aqui ao ponto da economia na Europa. Tu achas que é um sistema de funcionamento de uma economia cansada? Achas que é um sistema de funcionamento de uma economia a entrar em colapso? E o que é que isto tudo significa para o sistema de funcionamento da economia, no teu entendimento, aqui na Europa? Muito obrigado, Márcio, pela questão. Pronto, a minha opinião, pronto, relativamente a esse assunto, e partindo por base daquilo que temos vindo a falar, e daquilo que temos vindo a assistir nas notícias, de facto, esta fase não está a ser nada fácil para a União Europeia, não está nada a ser fácil para a Europa em si, e para todos os outros continentes que estão a assistir a este surto de Covid. Aqui a questão é também estabilizar, manterem a calma, acreditarem que vai tudo correr bem, porque há políticas económicas, há políticas fiscais, há políticas cambiais que conseguem proteger o nosso euro ou proteger a nossa moeda de forma a que consigamos também depois, numa fase seguinte, alavancarmos. Mas neste momento acredito que esteja tudo tranquilo. A União Europeia precisa de estar, acima de tudo, neste momento, firme e coesa. Sim, a União, neste momento, não só na parte económica, mas também na parte social, é fundamental, como é óbvio. Pedro, tu achas que, no teu entendimento, deve haver uma reinvenção do sistema económico? Devemos aproveitar este momento Okay. para reinventar a economia? Sim, Márcio, é um bom ponto de vista a reinvenção, esta destruição, eu se calhar diria mais uma destruição criativa, porque neste momento aquilo que nós precisamos é também dar o salto, alterar os nossos métodos, processos, procedimentos, e de certa forma isso canaliza para um aumento de eficiência e aumentos de eficácia, que se calhar eu deixaria contigo essa parte e passares-me a tua interpretação nesse sentido. Como é que nós que estamos no mercado, como é que as empresas que estão no mercado, o que é que devem fazer para conseguir dar esse salto para servir um mercado ponto-alvo e servir de facto aquilo que o mercado neste momento está a precisar. Efetivamente eu acredito que pode haver e pode ser aproveitada este momento para uma reinvenção
da economia, principalmente da economia cá na Europa. Por vezes assistimos, muitas vezes, a uma viciação de resultados. Cá na Europa, os grandes tubarões conseguem, principalmente os grandes tubarões financeiros, conseguem assambarcar os pequenos nichos que estão a querer crescer e a querer expandir-se, e isso claramente que condiciona depois o crescimento de outras potências. Acredito que se formos todos inteligentes e se realmente houver um sentimento de união, que é isto que o mundo precisa, falando cá na Europa, se houver este sentimento de união, se deixarmos estas pequenas guerrilhas que também já existiram e já vimos existirem entre os líderes governamentais dos vários países da União Europeia, eu acredito que vamos conseguir reinventar o sistema económico e que podemos todos tirar vantagem disso. Podemos todos os países tirar vantagem disso. Sim, dizer também, pronto, estas discussões que há e de certa forma isso aplica-se porque vários países, como sabes, aplicam várias medidas, várias políticas governamentais de forma a ativar e a diminuir os impactos, de certa forma, que o vírus, que este coronavírus está a realizar e está a conseguir fazer, a provocar impacto. Na tua opinião, pensas que houve alguma permissividade por parte da liderança económica para esta situação? É outra pergunta quente. Sim, sim, Márcio, de facto, permito-me que me repita outra vez, mas de facto são as várias políticas, ok? Vários sistemas têm de certa forma várias políticas e que têm que adotar, têm que perceber quando vão fazer isto, fazer aquilo, e torna-se bastante complicado quando os vários países, quando não estão unidos, não conseguem perceber as diretrizes de certa forma que estão a viver e os sinais, quer seja no mercado, quer seja no estado de saúde que está a sua população, mas isso faz, pronto, aquilo que provoca é também uma desunião, de certa forma, nessas políticas, por exemplo, da União Europeia, que deveriam de ser centrais, tudo devidamente alinhado. Por exemplo, dou-te agora um exemplo. O governo inglês tem política de layoff. Nós aqui em Portugal aplicamos o layoff simplificado, como bem sabes, uma suspensão parcial ou total dos contratos de trabalho, de forma a diminuir os impactos que isso terá no emprego em Portugal. E, de facto, o governo inglês aplica aqui 100% dos salários, Márcio. Não quer que as empresas tenham algum problema com isso e segura completamente. É um Estado que consegue controlar totalmente a política cambial, consegue totalmente controlar a sua política monetária, coisa que nós aqui em Portugal não conseguimos fazer, coisas que a Alemanha, por exemplo, dou-te o exemplo, a Alemanha saiu há poucas notícias, neste momento está a emitir nova dívida pública para garantir a injeção de liquidez no mercado. O governo português, por exemplo, com o layoff, aquilo que protegeu foi esses 30%, 70% que de certa forma continua a condicionar as empresas, mas talvez o layoff, a parte mais importante que eu gostaria de destacar é esta parte das operações. E, evidentemente, gostaria de te ouvir como é que as empresas devem alinhar as suas diretrizes a nível operacional, a nível de pessoas e também a nível de cariz financeiro. Sabes, também estou sempre disponível a ouvir a tua interpretação nesse âmbito. Sim, muito obrigado pela consideração, mas olha, permite-me também dizer-te uma coisa. Os sistemas económicos devem ser controlados por cada país, obviamente, e que o impacto que isto tem, estamos a falar de uma potência como a Inglaterra, que um dos seus principais mercados-alvos, se falarmos isto a título empresarial, um dos seus principais mercados-alvos são os Estados Unidos da América. Portugal trabalha com um mercado-alvo um bocadinho mais reduzido, não é? Para sermos simpáticos. Estamos a falar de países que
Bom, pegando aqui no exemplo prático de Inglaterra toma uma personalidade muito própria com esta posição perante o Brexit, não é? E isto também fala um bocadinho de si, fala um bocadinho da personalidade económica que a própria Inglaterra tem cá na Europa. Mas também aqui os impactos dos layoffs, efetivamente, eu sou muito apologista de tomadas de ação conjuntas, de conseguirmos criar o tal mastermind que tu sabes que eu tanto acredito. A união de mentes, a união de forças perante um propósito ou perante um objetivo principal bem definido. E aqui o objetivo principal está extremamente bem definido cá em Portugal. Até pelos nossos líderes governamentais, e tu sabes que eu não defendo cores partidárias, e que tenho um tom de admiração pela coragem que os nossos líderes governamentais, e não estou só a falar no governo, falo nos líderes políticos cá em Portugal, pela forma como, neste momento, quem nos governa é a política do PS, a principal oposição é a política do PSD, e mesmo assim, através dos seus líderes, conseguiram fazer aqui uma união de mentes brutal. E isso, no meu entendimento, é altamente positivo para Portugal e é um exemplo para o povo. Antes de sermos um exemplo externo, é um exemplo para o povo. Isto, no meu entendimento. Mas também devo-te dizer que a política do layoff é uma política que, no fundo, acaba por ser transversal. Acaba por toda a gente fazer esforço. O colaborador faz um esforço porque abdica de 2/3 diretos da sua remuneração base, sendo que está salvaguardado, no mínimo, o salário mínimo nacional, para que as pessoas levem para casa. Podemos estar aqui a dizer, e eu não quero tomar essas considerações, podemos estar aqui a dizer que é uma ação bem tomada, uma ação mal tomada, não quero ser esse tipo de considerações, até porque tinha que ter outras bases, se calhar mais do cariz económico e financeiro, para procurar entender essa decisão por parte dos nossos líderes. Mas também devo-te dizer que começa nas pessoas a abdicarem de 1/3 da sua remuneração, passa pela própria empresa, porque é a empresa que tem a obrigação de garantir o pagamento dos outros 2/3, sendo que depois vai receber 70% desses 2/3 da Segurança Social, que é, aqui está o terceiro lado a fazer esforço, que é o Estado português. Aqui já não tem a ver com o governo apenas toma a decisão, mas o Estado português, nós, Portugal, nós portugueses, vamos novamente fazer esse esforço. O Estado vai novamente fazer esse esforço. E isto é a minha interpretação acerca da nossa, no fundo, política de autonomia financeira e até mesmo do esforço financeiro que vamos fazer. E isto leva-me a fazer-te uma questão. Qual é a tua interpretação do mercado, da economia, após este esforço gigantesco? Na tua opinião, será uma interpretação ou mais introvertida, ou se calhar um mercado mais sedento, um mercado mais sedento no fundo de fluxo financeiro? Ok, Márcio, para te dizer, eu se calhar aplico nesta fase inicial da resposta, aplico somente ao caso português e depois respondia-te seguidamente para o caso da Europa e talvez aquilo que eu acredito que vai acontecer no mundo. Para te dizer, para Portugal, as medidas todas que estão implementadas para as empresas, ok, são medidas que vão ter custos a nível de 1% do PIB, que é mais ou menos 2,12 mil milhões por mês, ok? E depois todas essas mesmas medidas de financiamento que eles dão às empresas, basta fazer as contas para perceber que se nós estivermos nesta posição em 3 meses, são cerca de 6 milhões, mais os 3 são 9,
ok? E uma previsão que, por exemplo, a Católica lançou muito recente, há pouquíssimos dias, que o PIB português podia mesmo cair já agora em 2020, cerca de 10%, quando o pior cenário que eles podiam fazer era uma queda de 20%. E para te dizer, vamos ser otimistas, uma queda de um PIB de 10% são 21 mil milhões e nós ainda estamos nos 6 mais 3, 9. Falta tudo isso de injeção na economia para nós conseguirmos manter o mesmo nível que estávamos anteriormente. Falta mais, ok? Agora, que nós, portugueses, que nós, o Estado português, que a nação portuguesa e as medidas que têm implementado, que acredito que estão efetivamente a fazer efeito. Sim, acredito, basta ver pelos números que temos vindo a assistir e que estamos aqui, acredito sinceramente que estamos a fazer um excelentíssimo trabalho. Respondendo diretamente à tua pergunta, aquilo que eu acredito que vai acontecer no mercado mundial, é de certa forma este abrandar, ok? Nós nesta fase tivemos que abrandar as nossas produções, abrandar as nossas produtividades, mas que retomo o início da conversa, acho que faz muito sentido lembrarmos do economista, o Schumpeter, que ele falava várias vezes da destruição criativa. E eu acredito que é mesmo essa destruição criativa que vai nos alavancar para a frente e que vai fazer o mercado mundial tomar novas ideias e produzir cada vez melhor, com mais eficiência e de certa forma também mais eficácia, mas sempre também protegendo, tendo essa responsabilidade social para com o mundo e essa responsabilidade também ambiental, permite-me tocar nesse ponto, que eu acredito que todos devemos ter. Qual é a tua interpretação? Responsabilidade social, responsabilidade ambiental, também toquei nesses pontos e também gostaria de te ouvir nesse sentido. Tu tocaste aqui em vários pontos importantes. Tocaste num leque variadíssimo de pontos importantes. Eu gostava só de dar-te a minha interpretação muito direta e fugindo aqui a conceitos que podemos trabalhar. Eu acredito num mercado mais introvertido. Eu acredito que a crise económica e o impacto financeiro na economia, devido a este novo coronavírus, vai fazer com que o mercado fique mais introvertido. E mais introvertido, acima de tudo, por dois pontos bastante esclarecidos. O primeiro é que o mercado ficou fechado neste momento. O mercado fechou-se. E quando o mercado se fecha, começa a repensar posições. Porque numa política económica que estava numa velocidade de cruzeiro tão evoluída, devido à tecnologia, devido à comunicação, devido à concorrência, estava tão evoluída e tão desenvolvida que, se calhar, a velocidade com que nós estávamos a andar estava a condicionar alguns momentos de repensarmos aquilo que estamos a fazer, alinharmos determinados pormenores na nossa estratégia operacional, porque não podemos perder o comboio. E este momento aquilo que nos traz é empresas que estão mais viradas para dentro, e no fundo ganham tempo, ganham oportunidade de repensarem a sua parte operacional. E isto é fantástico. Por outro lado, temos também o desenvolvimento, a parte criativa. Porque as empresas, ao estarem viradas para dentro, além de alinharem diretrizes operacionais, estão deliberadamente também a criarem e a recriarem-se. Automaticamente, quando vão para o mercado, a experiência e o know-how que elas tinham perante a sua própria operacionalidade está ainda a ser redefinido. Este know-how terá de ser, no fundo, refinado. E isto vai fazer com que o mercado esteja ainda também introvertido. E daí a minha aposta, basear-se num mercado mais introvertido quando este surto acabar e quando as pessoas ficarem outra vez libertas e as culturas, as próprias sociedades voltarem ao seu normal. E por este motivo eu acredito que o mercado vai estar um bocadinho mais introvertido, porque a parte do mercado poder estar sedento
fica no fundo esbatido por todo este momento, por todo este tempo que nós estamos aqui a trabalhar e a repensar. Se calhar não chamaria sedento, chamaria Claro. que estava ansioso devido à escassez. Mas acredito que o mercado vai estar introvertido. Esta é a Sim. minha interpretação direta. Márcio, se calhar perguntava até, tu falas aí muito no trabalho, acreditas que nesta parte inicial vamos ter um trabalho mais intrínseco, mais intra, e eu perguntava-te como é que tu vês o teletrabalho, como é que tu vês toda esta medida que foi talvez, não é talvez, mas que foi efetiva de caráter obrigatório, mas que de certa forma, como é que as empresas conseguem mensurar a produtividade dos seus colaboradores, como é que as empresas conseguem ver o que é que os seus colaboradores estão a desenvolver, como é que as empresas conseguem manter os resultados que até agora estavam a conseguir manter, como é que as pessoas que estão em casa em teletrabalho, os colaboradores, que incentivos é que eles têm, que motivos é que eles têm, quais são as medidas que vamos aplicar para eles alavancarem e darem esse salto seguinte quando todo este holocausto for ultrapassado. Pedro, tu sabes que eu tenho uma mensagem muito particular quanto a esta parte do teletrabalho. Mas permite-me começar por dizer que, mais uma vez, eu sou uma pessoa, por norma, otimista. E gosto de pensar nas coisas pelo lado positivo. Quando olho para todo o holocausto que foi levantado, dá-me vontade de dar os parabéns ao tecido empresarial em Portugal. E como tu sabes também, eu valorizo muito o trabalho das pessoas e procuro ao máximo justificar que as pessoas são efetivamente o maior património de todas as empresas. Porque está à vista. Nós podemos ter tecnologia de ponta, podemos ter os maiores equipamentos, podemos ter os melhores computadores, mas se não tivermos as pessoas lá a trabalhar, as coisas não desenvolvem. E então, nós estamos de parabéns porquê? Muitas das vezes nós, povo português, somos conhecidos por ser um povo resiliente, ou pouco resiliente. Somos conhecidos por sermos um pouco resistentes à mudança. Somos conhecidos por um povo, além do nosso quadro operacional ser um pouco mais envelhecido, sermos ali resistentes a novas tecnologias, etc, etc. Por vezes novas normas, principalmente em micro e pequenas empresas, são difíceis por vezes de serem implementadas porque as pessoas complicam, etc. Mas este momento veio provar que não somos assim. Porque nós, de um momento para o outro, tivemos que mudar a nossa forma de estar no mercado. Nós, de um momento para o outro, tivemos de mudar as nossas práticas operacionais. Nós, de um momento para o outro, tivemos que alavancar a parte criativa. E a parte criativa significa muito. Esta parte do teletrabalho tem um impacto brutal, tanto no cotidiano das pessoas, quanto no cotidiano das empresas. As pessoas deixam de estar a trabalhar e passam nas empresas e passam a estar a trabalhar em casa. Por vezes dou por mim a pensar que o próprio mercado vai tomar outro tipo de posições e atitudes. Dou por mim a pensar que o próprio mercado vai adotar outro tipo no fundo, de desenvolvimento operacional. Até porque muitas empresas que tinham 50, 60, 70 pessoas a trabalharem num open space estão a ver nestas 2, 3 semanas, que já é a terceira semana que já vamos em casa, e vamos ficar certamente por mais uma semana, claramente que vamos, e se calhar certamente vamos ficar por mais tempo. Há empresas que vão adotar, por exemplo, redução de investimento em instalações, porque estão a ver que, no fundo, as pessoas estão em casa e podem continuar a trabalhar. Há aqui um ponto que é bastante importante, que é as pessoas ficarem em casa, continuarem a trabalhar, mas esse trabalho tem que ser mensurado. Correto. Muitas das vezes nós estamos nas empresas e pensamos que por as pessoas estarem, nós estamos a controlar aquilo que elas estão a fazer, porque as vemos ao telefone, que as vemos ao computador, e pensamos que estamos a controlar. Muitas das vezes esta parte de mensuração, esta parte do controlo,
não é realizada, porque não é realizada tão efetivamente, porque estamos a controlar a pessoa fisicamente, a pessoa está lá, está no trabalho. E neste momento o teletrabalho não é só o estar lá. Neste momento, a partir do teletrabalho, é as pessoas estarem lá e têm mesmo que mostrar estar lá. Não é só com a parte de estar presente, é com a parte operacional. Têm que apresentar resultados. E faz parte da liderança e das pessoas de decisão de cada empresa conseguirem efetivamente mensurar estes resultados. Faz parte é importante as pessoas conseguirem perceber, ou as lideranças conseguirem perceber, que quando propõem alguns objetivos aos colaboradores, principalmente aos colaboradores que estão em teletrabalho, que foi essa a tua questão, e neste contexto, devem ser objetivos bastante mensurados. Eu aprendi numa grande formação que fiz, o Mastermind, como tu sabes, que objetivos devem sempre ser conjugados com uma palavra, que é a palavra PAR. P-A-R-E. Para que sejam possíveis, para que sejam adequados, para que sejam realizáveis num prazo e devem ser bastante específicos. E então eu acredito piamente que as pessoas de decisão nas empresas devem saber desenvolver estes objetivos para que as pessoas consigam trabalhar em prol deles e que isto seja altamente mensurado. Que é isto que está a acontecer hoje no mercado. Sim, Márcio, perguntava-te isso, essa questão do teletrabalho, porque de facto também sabes que enquadrei todas estas medidas, enquadrei todas estas propostas, soluções que temos em vista para os colaboradores das empresas. E aqui vou tocar aqui num ponto-chave, espero que não seja aqui uma ferida em aberto, mas gostava mesmo de abordar esta questão contigo, que é de facto a medida do encerramento das escolas, porque ambos sabemos que um colaborador, quando vem para casa, em regime de teletrabalho, o segundo progenitor não tem acesso a esta medida do encerramento das escolas. Não tem acesso a ela, porque se um pai já está em teletrabalho, obrigatoriamente tem que conciliar o seu trabalho e continuar a prestar os auxílios e os melhores tratamentos ao seu filho, que pode ir até aos 12 anos de idade. E agora aqui a questão que eu te pergunto é, e desculpa estar a tocar nisto outra vez, mas de facto como é que este colaborador que está em casa em regime de teletrabalho, certo? Como é que ele está focado no seu trabalho, no seu desenvolvimento, como é que ele vai dar esse salto para a frente que tu falavas, e vai continuar a prestar os melhores auxílios que o seu filho pede, não é? Sim, e são perguntas bastante pertinentes. Deixa-me só complementar o que eu estava a dizer anteriormente. Sim. Teletrabalho. Atenção que o teletrabalho já existe antes destas medidas. Claro, sim. Certo, deste estado de emergência. Já existe. A medida do teletrabalho já existe. É uma medida que é pouco falada, se calhar pouco utilizada, e é pouco utilizada porque se calhar os quadros de liderança não conseguem ainda ter métodos e formas ou fórmulas de controlar esse teletrabalho. E tu sabes que isso é uma das soluções que nós trabalhamos. Mas também é preciso conseguirmos definir e decidir que tipo de pessoas podem estar em teletrabalho. Porque há trabalhos que não dá para estarem em teletrabalho. E então as decisões e as pessoas de decisão têm que conseguir prever de que forma é que vão operacionalizar os seus quadros de operação. Porque é fundamental nós conseguirmos dizer vá para casa, vá para um teletrabalho, mas eu não posso dizer, por exemplo, um sujeito ou um indivíduo que trabalha numa oficina, que troca pneus numa oficina, que vai fazer teletrabalho, porque isto não existe. Agora, aquilo que eu posso fazer é pegar num quadro de equipa e se tenho 10 colaboradores que fazem a mesma coisa, neste momento, se calhar, aquilo que eu tenho que fazer é readaptá-los. É dizer, ok, eu vou ficar com 6 aqui na parte operacional para me garantir as operações.
e garantir a continuidade da empresa, e vou pegar em 2, vou conseguir enviar para teletrabalho, porque até tenho determinados trabalhos que iriam ser feitos, mas devido à tal velocidade da economia, podem efetivamente ficar para trás e para o segundo plano, e posso pegar noutros 2 e pôr a desenvolver num outro projeto qualquer. Agora, é importante que as pessoas de decisão consigam ter a noção disto. Respondendo com clareza à tua pergunta. Pedro, tu sabes que nós desenvolvemos uma carta para as pessoas de decisão do nosso país, para os nossos líderes governamentais, de forma a conseguirmos elucidar essa parte. Porque, na verdade, uma pessoa que vai para teletrabalho recebe 100% da sua remuneração base. O que significa que a pessoa está em casa, mas deve cumprir 40 horas de trabalho semanais. É claro que a isenção do horário de trabalho passa-se de uma forma diferente, mas efetivamente deve existir esta responsabilidade. E a medida que está tomada, por vezes, não coincide na sua plenitude com esta necessidade efetiva de garantir a produtividade. Porque, como tu bem disseste, se eu estiver em casa, em teletrabalho, e o meu cônjuge o meu filho vier para casa pelas medidas de encerramento de escolas, efetivamente o meu cônjuge não consegue vir para casa, atualmente, não consegue vir para casa para dar assistência a filho, porque eu estou em teletrabalho. E eu questiono-me até que ponto é que isto é justo. Porque a empresa está a sustentar um colaborador que está em teletrabalho e, no fundo, esse teletrabalho é condicionado porque a pessoa tem que prestar todos os cuidados ao filho. Depende do filho, certo? Mas a regra está bem definida. É para a assistência a filhos até aos 12 anos. E isto é importante que fique bem patente. Porque uma criança até aos 12 anos precisa sempre de assistência. Esta é uma interpretação, se calhar, um bocadinho crua, mas que, no fundo, vejo que as medidas interpostas podem, no fundo, colidir umas com as outras. Mas, Pedro, para ti, quais são as medidas que têm mais impacto ou que tiveram mais impacto até hoje nestas medidas extraordinárias nas pessoas ou nas empresas? Ok, Márcio, eu falaria talvez as medidas que eu classifico como mais importantes e, de certa forma, aquelas que devemos ter maior atenção e percebermos efetivamente aquilo que está a acontecer, são de facto esta quarentena fiscal, chamamos-la assim, uma quarentena fiscal que, com a alteração, que não foi uma alteração, mas foi uma proposta de tornar viável a tesouraria das empresas para não gerar colapso nesta fase inicial, mas de facto esta alteração que eles fizeram e esta proposta que eles fizeram, os pagamentos fracionados em 3 prestações sem juros para IVA e IRS, ou 6 prestações com juros, não obstante que é possível também não esquecer que é possível fazer os pagamentos como até agora haviam ser feitos. Mas de facto essas medidas conseguem-nos dar um grande elástico na tesouraria das empresas. E depois também mesmo o pagamento de IRC, mesmo a alteração e flexibilização da entrega do IES de 2019, vai ser alterado. São medidas devido à contenção financeira e ao bloqueio financeiro que está a haver, não é? Claro. As empresas também não estão a pagar todos os seus compromissos, mesmo com fornecedores, etc., porque estão com medo, estão com receio de não conseguirem cumprir, não é? Sim, de facto, isso é uma parte-chave que tu tocas, que é de facto honrar os compromissos, honrar as nossas responsabilidades. E de facto aquilo que é importante nesta fase, antes dos empresários e das empresas perceberem, vou seguir aquele programa, vou seguir aquela diretriz, vou ligar ao meu contabilista para ele me explicar quais são as medidas que estão neste momento a acontecer, o que é que eu me posso candidatar,
ou o que é que eu posso receber com isso, porque muitos empresários estão nesta fase. Perdão, deixa-me Sim, só sim, interromper, atenção que os contabilistas têm uma importância sim, sim, sim. fundamental E nesta mesmo parte das empresas. nessa parte, Márcio, dizer-te que os contabilistas também, como falas, são parte crucial nesta ligação que é a empresa e as entidades governamentais nesta ligação para recorrer também a esses fundos, que não deixam de ser fundos, a essas flexibilizações, ok? E de facto aquilo que eu chamaria mais a atenção é, antes de nós percebermos todas essas medidas, é de facto percebermos quais são as estratégias de contenção financeira que nós podemos adotar nas empresas. Muitas empresas não têm conhecimento, não definem os seus custos, não têm estratégia, não têm planos estratégicos que os possam fazer dar a volta, não têm regras e diretrizes financeiras. Basta entrar numa empresa, perceber que os seguros não são atualizados há variedíssimos anos, têm custos com viaturas demasiados, por má gestão de rotas também, é possível. Todos aqueles pontos que podemos avaliar. Eu toquei aqui neste ponto da gestão de rotas, porque também se calhar passa um bocadinho para a parte operacional, que eu peço a tua colaboração, para me tentar explicar também quais são as medidas que nós podemos fazer a nível de contingência operacional e, de facto, a nível de prevenção de pessoas. Até agora falaste-me da operação, que a operação tem um papel fundamental, mas também as pessoas também têm um papel fundamental nesta fase e têm que ser devidamente protegidas. Sim, claramente que as operações são no fundo, o fundamental disto tudo. Bom, determinadas medidas que são cedidas, no fundo, aqui às empresas, a título de financiamento, etc. Eu lembro que estes financiamentos que são propostos pelo nosso governo são financiamentos que vêm sempre via bancária, não é? E que os bancos fazem a primeira validação da base, fazem aqui a primeira instância perante aquilo que é apresentado. Lá está, mais uma vez, os contabilistas são importantes. Mais uma vez, os contabilistas devem fazer um trabalho brutal para conseguirem cumprir prazo e para que se consiga apresentar tudo devidamente, para que os bancos consigam ter, ou instituições bancárias e financeiras, consigam ter ali uma abordagem mais direta da coisa. Mas as operações, no fundo, é que estão por trás disto. Porquê? Não me adianta muito, ou adiantar-me-á de pouco, a minha empresa estar a sofrer consequências diretas desta situação, do estado que estamos a atravessar, eu pedir um financiamento para conseguir garantir determinados custos. E a primeira coisa que eu devo fazer é saber o que vou fazer com esse financiamento. Sim, Márcio, permite-me também te interromper. Estava aqui a questão aqui da Filipa. Muito obrigado por estás a assistir, Filipa. E a Filipa faz aqui uma questão bastante pertinente de como é que as empresas não têm como pagar aos trabalhadores e o despedimento não pode ser feito. Para começar, Filipa, a dizer-te, e já passo mesmo a bola ao Márcio, o despedimento pode ser feito, claro que pode ser feito, mas a despedirmos, a não garantirmos esses postos de trabalho, evidentemente não podemos recorrer a essas medidas. Preservar os postos de trabalho é uma parte-chave. E depois também a Filipa fala aqui nesta parte da gestão financeira, mas de facto, quando não temos como pagar e recorremos a financiamento, e remato a bola para ti, já que estavas agora mesmo a falar de financiamento. Sim, o financiamento é importante por causa da escassez do momento, não é? Lembro que muitas pessoas, ou muitas empresas estão neste momento a querer receber e não têm como. Claro. Porque os próprios clientes não pagam. Isto é transversal ao mercado, completamente transversal. Estamos a falar que uma simples renda, num contrato de arrendamento, pode ser negociado neste momento. Há abertura legal e instrução legal para que os próprios contratos de arrendamento sejam
negociados neste momento. E não falo negociados nos seus termos de acordo, falo negociados nos seus termos de pagamento para este plano de contingência, assim como a moratória a bancos, etc, etc. Como eu estava a dizer, Pedro, essas, no fundo, aquilo que a Filipa falou, e falou bem, faz as perguntas exatas no momento certo. Porquê? Estas medidas de cariz de financiamento, nós recebemos o dinheiro e aquilo que vamos fazer é pagar a A, B, C e D, e muito provavelmente muitas empresas, no primeiro, segundo mês, já não têm já não têm dinheiro desse financiamento. O dinheiro desse financiamento já foi gasto. Ou foi gasto para liquidar uma ou outra fatura que estava atrasada, etc, etc. E eu lembro que este financiamento é apenas um fundo de maneio que deve respeitar um plano de negócios para este momento. Ou seja, eu devo fazer contas do dinheiro que realmente preciso para sustentar a minha estrutura, contando que a minha parte operacional, ou seja, as operações da minha empresa, continuam. E continuam de forma que eu trabalho a continuidade. De forma que eu, empresário, consiga estar tranquilo. De forma que eu, empresário, consiga estar completamente direcionado para o meu trabalho, para a minha operação, porque tenho a parte financeira ali garantida. Eu cumpro com salários, eu cumpro com os impostos, eu cumpro com a banca, eu cumpro com os demais compromissos, principalmente as despesas fixas, água, luz, renda, telecomunicações, deslocações, as viaturas, etc. Portanto, isto é o importante que as empresas percebam. Que o financiamento que vão pedir, não devem pedir um financiamento no limite do seu risco de crédito. Devem pedir um financiamento que seja altamente responsável. Pedir um financiamento que respeite efetivamente uma necessidade que a empresa tenha para cumprimento das suas obrigações e honra dos seus compromissos. Agora, também é importante que, principalmente, micro e pequenas empresas que se estão a candidatar a estas medidas e que a banca vai avalizar positivamente aquilo que é a pretensão dessa empresa, por mais que seja mais dinheiro, menos dinheiro, seja aquilo que for, vai garantir parte do financiamento e quando há esta garantia de parte do financiamento, os empresários devem se preocupar com uma coisa, que é, ok, esta etapa está cumprida. Agora, como é que eu vou e devo canalizar as minhas operações, ou seja, a parte operacional da empresa, de forma a que daqui a pouco tempo a minha empresa ainda esteja no mercado e ainda se consiga destacar no mercado. Isto é o mais importante. Haver um plano de contenção financeira, mas haver um plano de contingência operacional. Eu saber o que é que os meus colaboradores devem fazer. Eu saber liderar e gerir a minha equipa de forma a que daqui a pouco tempo eu consiga cumprir com mais uma responsabilidade. Porque todas estas medidas, e como tu bem falaste, medidas legais, medidas de impostos, medidas com segurança social, etc., são boas medidas, são medidas no mínimo equilibradas, mas que não são medidas de empresas que estão a dar alguma coisa a alguém. Ou do Estado que está a dar alguma coisa, porque não está. Está a dar-se, ou melhor, está a dar alguma coisa. Está a dar aqui tempo, está a dar aqui oxigênio, não é? Está a dar aqui um oxigênio para que as empresas consigam, no fundo, trabalhar no mercado. Esta é, deliberadamente, a minha opinião perante isto. As empresas têm que ser altamente responsáveis. Altamente responsáveis. Mas isto também faz-me fazer-te uma outra pergunta. Como é que o relacionamento das empresas portuguesas com as empresas da União Europeia, eu canalizo muito aqui a minha comunicação, a minha preocupação mais para a União Europeia, porque apesar da crise global que estamos aqui a falar, eu canalizo mais aqui para a parte da União Europeia. Então a minha questão é deliberadamente esta. Na tua interpretação, como é que vai ficar este relacionamento entre Portugal e as empresas da União Europeia? Porque se relaciona comercialmente, não é?
Claro. Nesta primeira fase, após passarmos isto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que eu efetivamente sugeria, assim, com maior impacto e com maior ênfase, seria de facto o comprarmos produtos nacionais. Uh, Viajarmos, certo, para Portugal. Ficámos cá em Portugal, apoiámos os nossos restaurantes, que muito sofreram com isto, com os encerramentos obrigatórios, apoiarmos muito o nosso setor do turismo, que quando acabar isto tudo vai estar completamente desgastado, porque não tem forma de sobreviver, ok? Há as linhas de financiamento, certo, mas temos dinheiro, porque temos financiamento correto, temos tesouraria, aquilo que vamos fazer é honrar os nossos compromissos e as nossas obrigações, como há pouco tu falavas, mas não produzimos. E é muito importante nesta fase que nós pedimos financiamento, ok? É muito importante nós conseguirmos garantirmos os nossos compromissos nesta fase inicial, mas aquilo que produzimos, aquilo que vendemos, continuar a dar muita carga, os empresários continuarem a dar muita carga nisso, para tudo aquilo que conseguem arrecadar dos seus clientes, aquilo que conseguem arrecadar dessa parte comercial, dessas suas vendas, começarem a guardar dentro, permite uma expressão, dentro do milheiro, para quando tudo isto começar, quando todo este período de carência, mesmo do financiamento, começarem, estarem em grande, conseguirem mensurar tudo isso para conseguir cumprir. Falas aí uma coisa bastante importante, Pedro, que é quando isto tudo terminar. E eu vi aqui, o Cristiano fez aqui uma questão, e obrigado, Cristiano, pela questão, porque é se calhar das questões mais pertinentes que o próprio mundo, o próprio mercado faz, que é: mas quando é que isto vai passar? Quando é que isto vai voltar ao normal? Como é que eu vou desenvolver um plano de negócios? Há quanto tempo? E como é que eu vou fazer isto? Se não sei quando é que isto vai voltar ao normal. Eu gostava de responder a isto de duas formas. Ao Cristiano e a todos que nos estão a acompanhar. Eu gostava de trocar aqui esta informação contigo, Pedro. Permite-me só dizer-te que estamos com pouco tempo de sobra. Isto ao final de uma hora quebra. E estamos com pouco tempo. Temos que tentar afunilar aqui o assunto, mas é uma pergunta bastante peculiar e que deve ser respondida, até porque é uma das soluções que nós trabalhamos. E trabalhamos precisamente para responder a esta pergunta. Ninguém no mundo, neste momento, sabe dizer quando é que a normalidade vai chegar. Aliás, quando se coloca a questão de quando é que vai chegar esta normalidade, há quem pergunte: e qual vai ser a normalidade? E de que forma é que a normalidade vai chegar? Permite-me esclarecer, Cristiano e todos os mais, o seguinte: quando nós desenvolvemos um plano de negócios para a contingência, é, em primeiro lugar, a contar com um planeamento a 6 meses, no limite. Falamos também numa outra perspectiva. As linhas de financiamento permitem, se for para gestão de fundo de maneio, permitem uma carência até 12 meses. Automaticamente, isto permite-me trabalhar um plano de negócios, e nós, Critérios, trabalhamos este plano de negócios a 5 anos. 5 anos. Porquê 5 anos? Porque o primeiro ano pode ser, na sua plenitude, o ano da carência. Depois temos mais 36 meses, onde, independentemente de tudo, vamos ter de cumprir com uma obrigação que contraímos, no exemplo que eu estou a dar, com base neste exemplo, que contraímos há 12 meses atrás. Vamos ter ali uma mensalidade extra. É uma taxa de juros reduzida, certo, mas é uma mensalidade extra. Isto faz 48 meses. Os 12 primeiros, com os 36 meses depois, faz os 12 meses. Os 48 meses. A partir daqui, nós ficamos com mais um ano, faz os 60 meses, lá está o plano de negócios a 5 anos. E o nosso plano de negócios é, efetivamente, a contar com estes indicadores. Agora, quando é que isto vai voltar à normalidade? Efetivamente, ninguém sabe responder a isso. Daí o plano de negócios desenvolvido ter de ser um plano de negócios de contenção financeira
mas agregado na sua plenitude a um plano de contingência operacional. Ou seja, eu conseguir desenvolver um plano de negócios, e Pedro, se tu estás recordado, nós tivemos esta conversa há pouco tempo, Márcio, quantas empresas desenvolvem planos de negócios há 5 anos e não os cumprem? Lembras-te desta conversa? Perfeitamente. É exatamente isto. Pá, eu desenvolvo um plano de negócios, mas eu não os cumpro. A gente sabe que são poucas as empresas que... Certo. Efetivamente, as empresas, um plano de negócios serve para enfrentarmos ali uma proposta a 5 anos. Quando fazemos um plano de negócios financeiro. Porque quando nós fazemos um plano de negócios completo, ou seja, a parte financeira com a parte operacional, com a parte comercial, e esteja tudo interligado, a empresa está preparada para enfrentar as vicissitudes do seu próprio crescimento. Ao Márcio, então eu podia ter preparado uma empresa para contar com... Não podia contar com este surto. Efetivamente a fazer um plano de negócios, não. Eu se fizer um plano de negócios agora, não vou fazer um plano de negócios a contar que eventualmente em 2022, se me permitem o termo, vem um Covid-22. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Agora, que o plano de negócios deve ser desenvolvido com máxima responsabilidade, e o desenvolvimento do plano de negócios com máxima responsabilidade é a parte financeira, mas sempre agregado à parte operacional, sim. Com base na minha experiência, com base naquilo que é o desenvolvimento do trabalho que nós fazemos lá na empresa, é isto. Um plano de negócios deve ter parte parte financeira, parte operacional e, por sua vez, parte comercial. No fundo, o comercial é aquilo que traz dinheiro para as empresas. Eu penso que com isto consegui responder àquilo que o Cristiano... Sim, Márcio, permite-me só também um apontamento àquilo que o Cristiano falou. Também, como há pouco falaste, certamente faltará pouco mais de 5 minutos para terminarmos. Mas também dar este bónus ao Cristiano, que tu respondeste a parte empresarial, que é aquilo que efetivamente interessa, mas também dizer ao Cristiano que quando nós ouvimos as notícias, ouvimos os noticiários, e aquilo que ouvimos, de certa forma, é que Portugal estava a ter um crescimento exponencial. E pronto, eu não quero ser desmancha-prazeres, de certa forma, mas dizer que numa função exponencial, quando o tempo tende para infinito, o número de infectados tende para o infinito. E isto não pode acontecer, senão o mundo acabava, não é? Portanto, aquilo que nós estamos a assistir neste momento, no limite, seria uma função logística, um crescimento logístico. E dizer também que neste momento, com os dias a passar, cada vez vamos vendo taxas de variação, os novos infectados cada vez menor, o que nos leva a acreditar cada vez mais que nós, se calhar, não vamos ver uma função logística, Cristiano, mas talvez vamos ver um crescimento em plano alto. Vamos ver ela a crescer, depois a fazer um plano alto, de certa forma, em plano, e depois voltar a reduzir. E depois também, partindo disso, eu estou a acreditar que isso vai acontecer, porque ou nós estamos a fazer um excelente trabalho, que isso eu não ponho em causa, porque nós portugueses estamos sem dúvida de parabéns, mas que partindo das previsões que faz a Direção-Geral de Saúde, que faz o Ministério da Saúde, talvez vão ao encontro disso. Tudo isto temos que aguardar para perceber, porque não é uma curva linear. Se fosse uma curva linear, todos compreenderíamos onde é que isto ia parar, e como bem sabemos, as curvas lineares nunca param, é sempre para cima. Portanto, vamos acreditar que tudo isto vai correr bem. Márcio, deixo isto, passo a bola para ti com uma pergunta bem final, uma pergunta para rematar, que é, tu como empresário, ok? Quais são as palavras de força, quais são as palavras assim em momento de educação que tu poderias dar aos empresários para segurarem-se neste momento, para se manterem firmes no mercado e para quando tudo isto passar, tirarem proveito do fracasso e darem a volta por cima. Bom, e tu sabes perfeitamente que
E eu até gosto dessa coisa do tirar proveito do fracasso. Estou a pensar que eu sou daquelas pessoas que no meio do problema, ok, certo, então o que é que vamos sacar daqui, não é? Sim, sim. Ahm, certo. Ok. Algumas palavras. A primeira palavra de todas é resiliência. Os empresários têm que ser resilientes. Os empresários têm que ser resistentes. Resistentes. Aguentar a pancada. Por vezes não é difícil, não é fácil, é extremamente difícil. Mas eu tive uma pessoa muito próxima que foi-me ensinando algumas coisas. E essa pessoa dizia-me, era brasileiro, e dizia-me assim: Márcio, você tem de trabalhar a sua coraça, aguentar a pancada. E no fundo é isto. É resistência, é aguentar a pancada, é dar a cara pela honra. É aguentar a pancada, aguentar a pancada, aguentar a pancada. E depois de resiliência e de resistência, aquilo que se calhar eu deixo de maior sugestão é liderança. Saberem liderar. Saberem, porque a liderança é uma palavra bastante abrangente, não é? Liderança é saber-te reinventar e conseguires que as pessoas que estão contigo, os teus colaboradores, etc., irem atrás de ti. Os teus colaboradores, os teus stakeholders, conseguirem seguir uma liderança firme e forte. Portanto, as três palavras, Pedro, deliberadamente são resiliência, resistência e liderança. Estas são as três palavras-chave que eu deixo para o tecido empresarial. E principalmente para as micro e pequenas empresas. Porque as micro e pequenas empresas são o sustento de muitas famílias cá em Portugal. Direta e indiretamente. Claro, Márcio. Muito obrigado pela tua resposta de sempre tão assertiva. E estou certo que havemos de nos voltar a encontrar quando tudo isto passar e pronto, e havemos de ter muitas mais destas conversas. Certo. Pedro, também deixa-me dizer que foi um prazer poder estar aqui a conversar contigo de uma forma, na mesma, informal, mas Claro. tão abrangente que podemos ter aqui um leque variado de pessoas também aqui a assistirem e algumas aqui a colocarem questões e a falarem aqui também connosco, que é tão importante estas perguntas que fazem tão pequeninas, mas que são tão importantes e tão fundamentais. Muito obrigado a todos e a ti, Pedro, um abraço especial e certamente que vamos continuar a ter este tipo de conversas, que são brutais. Eu é que agradeço, Márcio, a amizade. Um abraço muito grande. Muita saúde para todos. Está bem? Muito obrigado. Tchau.